Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Paulo Fabiano, do LPC Church, aqui em Paracuru, no Ceará. Eu gostaria de compartilhar algo da parte de Deus com você. Esse vai ser o primeiro de muitos outros que a gente vai estar aqui compartilhando, eu e você, no nome de Jesus. O texto que se encontra aqui em Mateus capítulo 16, verso número 13 a seguir, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou a seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E quem vós dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aleluia. Amado, o texto aqui começa dizendo que Jesus estava ali para as bandas de Cesareia de Filipe, e aquele era um lugar de superstições, Era um lugar que cada um tinha a sua crença, ou seja, não era diferente de hoje. Não era diferente de hoje. E Jesus, de propósito, ele foi para aqueles lados, ele foi para aquelas bandas lá de Cesareia de Filipe. Porque ali, todo mundo cria em alguma coisa, Cada um tinha a sua maneira de viver uma vida, vamos assim dizer, religiosa. Então, tinha muitos supersticiosos ali. E cada um procurava viver a sua maneira, da sua forma, do seu jeito. Uns criam em uma outra vida, outros criam que não. Uns criam em deuses, como hoje. Mas Jesus, ele leva os seus discípulos. O engraçado, preste muita atenção, Jesus, ele leva os seus discípulos para este lugar. De repente, para fazer um teste de conhecimento, para saber se realmente eles conheciam aquele que ensinava, aquele que caminhava com eles, aquele que entrava na sua casa. E de repente hoje Jesus faz um teste conosco. E olha bem o texto que diz aqui, no verso 15, Jesus faz essa pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Porque primeiro ele pergunta para os seus discípulos: olha, o que é que este povo aí, cheio de superstição, diz que eu sou? O que eles estão dizendo de mim? Então eles responderam: olha, uns dizem que tu és João o Batista, João o Batizador. Outros estão dizendo por aí que tu és Jeremias, o profeta. Outros dizem que tu és Elias. Amado, cada um tinha uma visão daquele Jesus. Cada um tinha a sua visão. Como hoje também não é diferente, cada um tem uma visão de quem é Jesus. Uns têm uma visão de um Jesus com aquela imagem finitizada ali, pendurada numa cruz. Outros têm uma visão de um Jesus de olho azul, de barba meio que grisalha, cabelos bem arrumadinhos. Tá entendendo? Cada um tem a sua visão hoje também. Mas Jesus, ele chega
para os discípulos diz, olha, cada um está tendo uma visão de mim. Mas e vocês? Quem eu sou para vocês? O que vocês dizem de mim? Essa é a resposta direta hoje para mim e para você. Quem é Jesus para você? E a Bíblia aqui nos ensina, olha bem no verso 16, diz que Simão de pronto respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh. Amado, prontamente Jesus responde, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu te revelou. Amado, veja bem que Simão significa fumaça, significa coisa que é levada pelo vento. E ele responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora Jesus responde, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi algo natural, não foi algo desse mundo, não foi algo dessa natureza que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Oh, sabe o que eu entendo aqui? É que quando eu reconheço quem de fato é Jesus, oh, os céus então se apresentam, os céus se rasgam. Olha bem, porque se não for algo sobrenatural, nós nunca vamos ter a visão de quem verdadeiramente é Jesus Cristo. Você lembra de Tomé? Capítulo 14 de João? Quando ele fala, peraí, onde é que você vai? Quem é o caminho? Aí Jesus responde, ô Tomé, eu estou há tanto tempo contigo, tu não sabes? Eu sou, Tomé, o caminho, a verdade e a vida. Então tem muita gente igual Tomé, que ainda não teve a revelação de que caminha com Cristo, vai aonde Jesus está, mas não sabe quem é Jesus. Quantas pessoas estão na igreja, vão para a igreja, mas ainda não tiveram a revelação sobrenatural de quem é Jesus Cristo. Olhe bem o que Jesus responde para Pedro no verso 17. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai foi que te revelou. Oh, querido, a revelação de quem Jesus Cristo realmente é, ela não é terrena, ela é do céu, ela é sobrenatural, aleluia. Porque olha bem, para nós hoje é muito fácil dizer que Jesus Cristo é filho de Deus, mas para o povo judeu, naquela época ainda, se hoje já está complicado eles aceitarem, imagina naquela época. Imaginem naquela época, quando um homem vem e se apresenta a vocês e diz, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Preste atenção, tinha que ser algo sobrenatural. E ali Pedro tem essa revelação. Agora, o verso 18, Jesus Cristo, ele já não chama Simão, ele diz Pedro. Olha bem o que ele diz no verso 18. Pois eu te digo que tu és Pedro, aleluia. Na revelação, amado, as coisas mudam. Na revelação, o nosso nome é mudado, aleluia. Simão, preste atenção, é fumaça, é coisa que o vento leva, qualquer tipo de vento arrasta. Mas depois que ele tem a revelação em que ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que Jesus lhe diz, olha, não foi carne nem sangue que te revelou, e agora Jesus diz, olha o que Jesus diz para ele, pois eu também te digo que tu és Pedro, aleluia. Quando eu tenho a revelação de quem é Jesus, o meu nome muda. Quando eu tenho a revelação de quem é Jesus, oh, tudo é transformado. Fumaça, né? É o que diz Simão, fumaça. Agora tu és Pedro, é pedaço de pedra, pedaço de rocha. Aleluia. E nós sabemos que Jesus Cristo é a rocha eterna. Então quando ele aponta para Pedro e diz,
E eu também te digo que tu és Pedro. Já não chama mais de Simão. Ele está dizendo, você já não é mais fumaça. Você agora não será enganado tão facilmente. Você agora não será levado para tudo quanto é lado. Não. Você agora é pedaço de rocha. E a rocha nós sabemos que é Jesus Cristo. Ou seja, ele está dizendo para Pedro, Pedro, agora você tem parte comigo. Aleluia. Você agora é um pedaço de mim. Ele é pedaço, ele é fragmento de rocha. Ele é agora, Pedro agora é a extensão de Jesus. Oh, querido, eu quero te dizer que quando você tem essa revelação de quem é Jesus de fato e de verdade, quando você começa a entender, a conhecer Jesus na intimidade, glória, você agora é a extensão de Jesus. Você agora faz parte, oh glória, exatamente. É quando eu começo a conhecer e a reconhecer quem é Jesus de fato para mim. Nós precisamos entender isso. Hoje, a gente vê tanta coisa acontecer por aí dentro das igrejas. Todos dizendo que conhecem Jesus. Será que conhecem Jesus de fato? Porque quando se conhece Jesus, quando tem essa revelação do céu, existe uma transformação, uma mudança. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele quando escreve lá na sua carta segunda, ali no capítulo 5, no verso 17, ele escreve para os crentes lá de Coríntios, ele diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Oh, glória. E o verso 18 vai dizer agora que nós temos o ministério da reconciliação. Ou seja, amado, antes de eu ter essa revelação, antes de eu conhecer o Cristo de Deus de verdade, mas agora quando eu conheço, as minhas atitudes mudam. A minha forma de pensar muda. Os meus atos, eles mudam, porque aquele que está em Cristo, aquele que tem a revelação, as coisas velhas se passaram. Tem muita gente que a gente se encontra para conversar, continuam no passado, continuam presos a tantas coisas, a tantas circunstâncias, porque ainda não tiveram esse encontro real, ainda não tiveram essa revelação de quem é Jesus, o Cristo, como Pedro teve. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram. Quantas pessoas têm procurado algo, têm procurado aonde se segurar, têm procurado aonde ir, continua sendo fumaça, sendo levada para qualquer lado, sendo agitado para tudo quanto é lado, buscando algo, porque nunca teve a revelação. Nunca teve a revelação. Mas Pedro tem essa revelação. E quando ele tem essa revelação do céu, quando Jesus diz para ele, olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu te revelou. Depois ele diz, agora eu te digo também que tu és Pedro. Ou seja, quando eu tenho essa revelação, o próprio Cristo muda o meu nome. Aleluia. Quando você tem a revelação, amado, você agora não é chamado mais de criatura, você agora não é mais chamado de criação de Deus, você agora é chamado filho de Deus. Aleluia. Olha que tremendo. Quando nós temos a revelação do céu, aí a gente vai entender que a gente não é simplesmente uma criação, aí a gente vai entender que a gente é filho. Ei, e a minha Bíblia diz que filho é herdeiro. Nós somos co-herdeiro através de Cristo. Então foi isso que Jesus Cristo delegou ali para Pedro. Pedro, tu tens agora parte comigo, tu tens parte na herança que eu tenho do meu Pai. Oh, glória! Tome posse disso, nesse momento. Tome posse disso. Saiba que você não é simplesmente uma criação, mas você é filho, você é co-herdeiro do céu, através de Cristo Jesus. Essa é a revelação, mas é quando eu começo a entender quem é Jesus. E continuando aqui o texto, olha bem o verso 19, diz assim, eu te darei as chaves do reino dos céus.
Oh, sabe, eu quero abrir um parênteses aqui, eu começo a entender que, engraçado é que Jesus, ele não levou qualquer um, foram os discípulos que foram com ele. O que é que você é? O que é que você é? E os discípulos ainda não tinham entendido de fato com quem estavam andando. Muita gente, muitos, não poucos, até são sinceros, mas ainda não entenderam quem é o Cristo de Deus. Jesus, de propósito, levou eles até ali, Cesareia de Filipe, naquele lugar cheio de superstições. Porque hoje a gente vê um sincretismo religioso terrível. Nós entramos em lugares que só faltou o Espírito Santo. E tanta coisa, tanta parafernália, tantas coisas chamando a atenção, tantas coisas para prender a pessoa. E uma coisa que eu tenho aprendido é de que o Evangelho não é romance. O Evangelho é uma guerra, é uma luta. E Pedro aqui, quando ele tem essa revelação, pensa nos outros como olharam para ele. Mas o bom é quando nós temos a revelação, nosso nome é mudado, nós agora não somos mais fumaça, somos pedaço de rocha, somos extensão da rocha, ou seja, extensão de Cristo, passamos de criação para filho, passamos agora a ter parte na herança, a sermos co-herdeiros de Cristo. Oh. Aí agora Jesus olha para ele e diz: e eu te darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar será ligado, e o que você desligar será desligado. Deixa eu te falar uma coisa, você não daria a chave da tua casa para alguém que você não conhece. Você não viajaria e deixaria a chave na mão de alguém para ficar na sua casa, porque quando você voltasse, já era, né? Mas agora, quando Pedro tem essa revelação e quando Jesus revela quem verdadeiramente Pedro é e quem tinha revelado para ele, ele diz: e eu te darei as chaves. Oh, glória! Ei, a chave do reino é só para quem tem a revelação. Oh, glória! E quando nós temos a revelação de quem é o Cristo de Deus, quando nós temos a revelação daquele a qual nós servimos, quando nós temos a revelação daquele que nós dizemos ser discípulos, oh, nós recebemos a chave. Eu quero ser profeta nesse momento e declarar sobre você que você terá essa chave do reino. Aleluia. Comece, meu querido, a pensar nisso. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus de fato? Quem é Jesus de verdade na sua vida? Porque aqueles homens, preste atenção, eles eram os discípulos de Cristo, caminhavam com Cristo. Mas lá naquela terra de supersticiosos, e que hoje não é diferente, né? As igrejas estão cheias de superstição, cheias de coisas, cheias de dogmas, né? E de propósito, Jesus leva eles para aquele lugar e perguntam para eles: o que esse povo está dizendo que eu sou? Cada um então começa a falar de quem é, entendeu? Cada um começa a falar. Mas agora Jesus pergunta diretamente para ele. É o que ele está perguntando hoje para você. Hoje ele pergunta diretamente para você. Quem é ele para você? Quem é Jesus para você? Pedro só tem essa revelação quando o céu traz a revelação. Porque essa revelação, amado, não é natural, não é terreno, mas a revelação é do céu. Então, amado, preste muita atenção. Só tem e só conhece quem é Jesus Cristo
quando se tem a revelação do céu, e quando eu tenho, e quando nós tivermos essa revelação do céu, o nome muda. Já não é mais Simão, já não é mais poeira, já não é mais levado por qualquer vento, mas agora você passa a ser pedaço de pedra, você passa a ser uma extensão da rocha. Aleluia! Querido, que o Espírito Santo de Deus esteja hoje a nos convencer, a nos revelar quem é o Cristo de Deus. E amado, e se hoje o Espírito Santo perguntar para você, quem é Jesus para você? O que você responderia? Então fica essa pergunta para você, fica essa pergunta no ar. E querendo Deus, outra vez nós estaremos aqui, trazendo essa revelação de quem é o Cristo de Deus. Que Deus por Cristo continue a te abençoar em o nome de Jesus. Faz o L aí.